Bora lá, vamos mergulhar num tema bem complexo. Sabe quando em um relacionamento parece que um dos parceiros está sempre cronicamente infeliz, não importa o que o outro faça? Pois é, hoje a gente vai destrinchar uma análise bem controversa que tenta explicar justamente isso, tudo com base em um texto que aborda esse assunto. E o ponto de partida da análise é uma frase que, olha, talvez seja familiar para muita gente. Nada do que eu faço é bom o suficiente. Só que segundo o texto que a gente está analisando aqui, o problema não é o que a pessoa faz ou deixa de fazer, não. A questão é bem mais funda. E é aqui que a coisa começa a ficar, digamos, provocadora. A ideia central do texto é a seguinte: e se, para algumas mulheres, a infelicidade não for sobre o parceiro, nem sobre as circunstâncias? E se for, na verdade, tipo um programa rodando por dentro, sabe? Uma programação interna. Para deixar essa ideia bem clara, o autor usa uma metáfora que é, nossa, muito forte. Ele diz que tentar fazer essa pessoa feliz é a mesma coisa que tentar encher um balde sem fundo. Pensa bem, não adianta jogar água, jogar o que for, ele nunca vai encher. O problema, nessa lógica, não é a água, é o balde. O texto continua argumentando que isso vira um padrão que se repete sem parar. O parceiro tenta mudar, mas a reclamação só muda de alvo. Ele se torna mais romântico, aí ele é criticado por ser fraco. Ok, ele se torna mais dominante, aí a crítica é que ele não considera a opinião dela. A conclusão que o autor chega é que simplesmente não tem como ganhar esse jogo. Tá, mas de onde é que viria essa tal programação interna? Bom, a análise que estamos vendo aqui quebra isso em 3 camadas. São elas que juntas criariam a base para essa infelicidade. Então, a gente tem primeiro a predisposição genética, depois a programação que vem lá da infância e, para fechar, as expectativas da sociedade de hoje em dia. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas camadas? Beleza. A primeira camada, genética. O texto cita pesquisas que indicam que, olha só, quase metade da nossa tendência para ser otimista ou pessimista pode ser herdada. Isso mesmo. Em outras palavras, algumas pessoas talvez já nasçam com uma inclinação para ver o copo meio vazio. A segunda camada, então, seria a programação da infância. E aqui o autor foca em 2 padrões bem específicos. O primeiro, um relacionamento complicado com a figura paterna, que acaba gerando uma espécie de ressentimento inconsciente com o masculino em geral. O segundo padrão, ter tido uma mãe infeliz como modelo e aprender desde cedo que a insatisfação é, digamos, o normal para o comportamento feminino num relacionamento. E essa citação que aparece aqui, nossa, ela resume perfeitamente a lógica por trás disso. A ideia é que o cérebro humano, quando não está consciente, escolhe o que é familiar e não o que é feliz. Então, se o familiar para alguém é um ambiente de insatisfação, essa pessoa pode acabar, sem nem perceber, recriando essa mesma dinâmica nos seus próprios relacionamentos. É forte, né? E por último, a terceira camada, que é das expectativas sociais. O que o texto argumenta é bem direto. A fantasia que a gente vê nas comédias românticas, nas redes sociais, tudo isso cria uma distância gigantesca entre o que se idealiza de um relacionamento e o que ele é na realidade, no dia a dia. E essa distância, claro, só gera frustração. Certo. Genética, infância, expectativas sociais. Mas e aí? Como tudo isso se junta e aparece na vida real, no relacionamento? De acordo com o autor, o resultado é o que ele chama de círculo vicioso. Esse ciclo começa assim. O vazio, que é interno, é colocado em alguma coisa externa. A pessoa começa a pensar, se ele ganhasse mais dinheiro, aí sim eu seria feliz. Só que aí, seguindo essa teoria, o objetivo é alcançado e a infelicidade continua exatamente no mesmo lugar. O que acontece? O alvo muda. Agora é a casa. Se a gente tivesse uma casa maior, o ponto central do argumento é que o problema nunca foi o dinheiro ou a casa ou qualquer outra coisa externa. Para explicar por que esse alvo vive mudando, o autor apresenta mais um conceito, que ele chama de mecanismo de desvalorização. E aqui a gente vê exemplos claros de como esse mecanismo funcionaria. Aquele homem que era tudo para ela, de repente vira alguém que ela mal consegue tolerar. As piadas que eram charmosas, agora irritam. A estabilidade que era tão atraente vira tédio. E aquela tensão romântica, sufocante. A lógica aqui é que, no momento em que algo é conquistado e passa a fazer parte da vida dela, aquilo perde valor. Certo. Então, depois de montar toda essa estrutura, qual é a palavra final do autor? O que ele sugere para quem se encontra numa situação dessas? A mensagem principal do texto é bem direta. Não adianta tentar consertar a infelicidade crônica da parceira. Por quê?
Porque, segundo essa análise, a origem do problema não está no relacionamento, é interna. E aqui vem a frase que amarra tudo. A felicidade dela é responsabilidade dela. E até que ela mesma assuma essa responsabilidade, o texto afirma que ela vai continuar infeliz, não importa o que o parceiro faça. E tudo isso leva a gente a uma pergunta bem maior, que vai além dessa análise específica, né? Até que ponto a felicidade é uma responsabilidade de cada um e até que ponto ela é construída a dois no relacionamento? Onde é que termina a responsabilidade pessoal e começa a do casal? É uma questão complexa, com certeza. Fica aí pra gente pensar.